Olá, querido, seja muito bem-vindo ao Manual do Cristão. Que bom que você está aqui para ouvir uma palavra que vai edificar a sua fé, que vai fazer com que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A palavra que tenho para compartilhar com você hoje está lá em Mateus, capítulo 7, dos versos 24 ao 27. Jesus conta uma parábola ali para os seus discípulos sobre dois homens que construíram casas. Um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Dois homens que ouviram a palavra, ouviram a instrução. Um homem prudente e um homem sem juízo, um homem insensato. A palavra do Senhor compara a eles aquele que pratica a palavra. O homem prudente, aquele que ouviu a palavra e a praticou. O homem insensato, o homem sem juízo, aquele que ouviu a palavra, mas não colocou em prática. Me lembro de uma vez que estávamos construindo e aí contratamos arquiteta, engenheira, contratamos um pedreiro, um mestre de obras, a equipe, e fizemos ali o nosso projeto para a construção. A engenheira que tinha estudado por muitos anos, fez o projeto, desenvolveu, e o que nós vimos que o mestre de obra, ele sempre achava ruim, difícil aquilo que era a instrução do engenheiro. Pensando nisso, eu quero comparar contigo, Quantas vezes você já ouviu, pedreiros que estão ali para construir e o engenheiro vem com o projeto e o pedreiro fala, não é desse jeito que tem que fazer, não tem necessidade de fazer um buraco tão fundo, uma fundação com tantos metros, não precisa usar um ferro tão grosso, pode usar um ferro mais fino. Quantas vezes o homem, ele quer saber mais, e ele quer colocar da forma que ele acha certo. Quantas vezes nós recebemos a instrução de Deus e pensamos, não é bem assim. A palavra de Deus, a orientação de Deus, será que nós temos praticado conforme a palavra de Deus? Imagine um pedreiro, falando de pedreiro aqui, ele ouve a instrução de um engenheiro, ele ouve aquele que fez o projeto, que calculou, fez os cálculos e sabe qual a fundura que precisa ter para aquela obra ser sustentada, qual o material que precisa ser usado, qual a grossura do ferro. E ele fala assim, isso aqui é muito, isso aqui é exagero, eu não vou fazer dessa forma, se o buraco precisa ter 10 metros, eu vou fazer com 8, se eu vou usar um ferro dessa medida, não, vou usar de outra medida, vou usar um ferro mais fino que vai sustentar. E ele tenta ali de uma forma a facilitar o seu trabalho, ele faz do seu jeito. E o que nós encontramos depois que essa casa foi construída, depois que ela está pronta, que ela começa a apresentar rachaduras, essa casa começa a apresentar defeitos, essa casa precisa de uma reforma. E nessa reforma, todos que já reformaram uma casa sabem que a gente gasta mais para reformar do que para construir uma casa nova. Muitas vezes nós gastamos mais para consertar aquilo que o Senhor já tinha falado do que para fazer, para obedecer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Deus, ele tem a palavra dele para nos orientar, a Bíblia nos orienta, ela é o manual do cristão, ela nos ensina o que nós devemos fazer. E cabe a nós praticarmos a palavra de Deus ou não. Se nós praticamos a palavra de Deus, Deus nos chama de homens prudentes. Se nós não praticamos a palavra de Deus, se nós ouvimos a palavra de Deus, Deus nos chama de insensato, sem juízo. O homem que ouve a instrução, que ouve a palavra de Deus e a não pratica, ele é um homem sem juízo. Segunda-feira agora, nós estávamos dando um estudo aqui em casa, uma palavra de Deus, e depois do estudo, uma das pessoas que estava ali falaram assim, olha, Eduardo, é muito bom ouvir essa palavra, o difícil é praticá-la, nós precisamos praticar essa palavra. É fácil ouvir a palavra, é fácil ouvir a instrução, todos nós queremos uma instrução, mas quantos de nós não pratica a instrução recebida, não pratica a palavra? O que Deus nos mostra através da sua palavra, que Ele nos orienta, Ele nos dá a instrução e cabe a nós praticá-la ou não. Só que quando nós praticamos, tem uma consequência, quando não praticamos, também
tem uma consequência. Você está pronto para receber a consequência por não praticar a palavra de Deus ou por praticar a palavra de Deus parcialmente? No texto que citei aqui, Jesus fala que o homem que construiu a casa sobre a rocha, esse homem construiu sobre um fundamento, sobre a palavra que foi dada a ele. A rocha representa Cristo. Ele baseou a sua construção na palavra de Deus. Diz que veio chuva, veio tempestade, veio vendaval, veio sobre essa casa. Vai vir tribulação sobre nossas vidas, mas essa casa não foi destruída. Do outro lado, a casa do construtor que construiu ela sobre areia, talvez sem muito esforço, sem precisar fazer uma fundação, não cavou o suficiente a areia até encontrar a rocha para colocar ali os seus pilares, os seus fundamentos, a sua estrutura sobre a rocha, sobre Cristo. Ele foi pelo lado mais fácil, pelo caminho largo. E também sobre aquela casa veio a chuva, veio o vento, só que aquela casa não resistiu às tempestades, ela não resistiu. Nós precisamos estar atentos à instrução do Senhor. E se a nossa casa está construída sobre a rocha, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, por tempestades, por vendavais, a nossa casa ela vai permanecer de pé se ela foi construída sobre a rocha. Onde está construída a sua casa? Se a sua casa não está construída sobre a rocha, ainda há tempo de você mudar os fundamentos, ainda há tempo de você fazer uma estrutura sobre a rocha, ainda há tempo de você colocar a sua vida para Jesus e construir a sua vida baseada nos princípios da palavra do Senhor, seguindo a instrução, praticando a palavra de Deus e não sendo apenas um ouvinte. Quero convidar você a praticar a palavra de Deus todos os dias, um pouquinho de cada dia. Se você coloca em prática a palavra de Deus, cada dia mais o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai nos aperfeiçoando até seu dia perfeito. Eu quero que você olhe agora para dentro de você, olhe para os fundamentos que você tem vivido. Lembre-se das instruções que o Senhor te deu. Se você, porventura, não obedeceu uma das instruções, ainda há tempo de se arrepender. E o Senhor, que é justo, misericordioso, Ele ouvirá a sua oração. Comece a praticar a palavra de Deus. Estou aqui numa rocha, depois eu vou colocar uma foto aqui, não acredito que não vou conseguir virar ela, mas olha o tamanho da rocha que está aqui. Essa é uma rocha que está fora, né? Ela está fora da terra. Mas para encontrarmos uma rocha, muitas vezes nós temos que cavar. No contexto que li aqui no deserto, eles precisavam cavar, era areia, era deserto, eles precisavam cavar grandes profundidades para encontrar a rocha. Não desista, persista. Aqueles que perseverarem até o fim, eles serão salvos. Quando vem a luta, quando vem a tempestade, quando vem, né, o dia mau, o Senhor não te abandona, o Senhor continua contigo. Então continue com Ele, não desista, persista. O Senhor vai honrar a sua fé, o Senhor vai te dar vitória. E o Senhor nunca abandona. Isaías fala que pode uma mãe abandonar o filho a quem mama, ainda que essa mãe abandone o filho a quem ela amamenta, aquele filho ali ser abandonado, Deus fala, eu nunca te abandonarei. Deus não está te abandonando. Nesse momento de luta, de tribulação, Deus só quer que você construa a sua casa sobre a rocha. Venha para Cristo, construa sobre os fundamentos de Cristo e você vai ver como a sua vida vai ser diferente quando você pratica a palavra de Deus. Convido você a não ser apenas um ouvinte dessa palavra, mas de colocá-la em prática, de pedir para o Espírito Santo te mostrar qual área da sua vida você não tem construído a sua casa sobre a rocha, qual é a área da sua vida que você tem escolhido o caminho mais fácil, construir a casa sobre a areia. Construa sobre os fundamentos de Cristo e você terá bonança, mesmo que venha a tribulação, você vai ter uma casa firme, você não vai ser abalado. Lembre-se que Jesus é aquele que acalma o mar, acalma a tempestade, dá ordem aos ventos. É só uma palavra dele, é só uma palavra
e tudo isso vai se acalmar, tudo isso vai se tornar em bonança. Tenha um dia abençoado. Se essa palavra faz sentido para você, compartilhe ela para mais pessoas. Coloque aí o seu dedo e se inscreva nesse canal. Ajude com que mais pessoas sejam edificadas, possam ser instruídas na palavra e tenham um dia que venha a ser o dia agradável do Senhor. Até mais!